Olá, amigos do YouTube. Olha eu mais uma vez aqui no canal Espiritualidade para Todos com Mirtes e Otávio. E o assunto que nós vamos abordar hoje, eu amei. Para falar bem a verdade, eu fiquei encantada. Quando a gente busca mais a fundo o conhecimento, a gente vê que a gente sabe tão pouco. E hoje a gente vai falar sobre a visão espírita da dependência emocional. Olha aí, o que é essa tal independência? Não, dependência emocional. Graças a Deus, eu me considero uma pessoa independente, não dependente. Mas isso não nos faz melhor que outros. Então, vamos ver o que nos reserva os ensinamentos da doutrina espírita. Dependência emocional é uma condição em que uma pessoa tem uma necessidade excessiva de estar ligada emocionalmente a outra pessoa. Olha aí. Pode ocorrer em um relacionamento amoroso, familiar, de amizade ou de trabalho. Não é só para amoroso não, tá, gente? Vamos entender. Mas a gente vai fazer algumas colocações aqui e vocês vão encaixando as pessoas que vocês conhecem, porque vai ter muita coisa que vocês falarem, poxa vida, tal pessoa se encaixa nisso. Vamos supor que a pessoa tem uma amizade desde a infância ou uma amizade antiga e são um grupo. Sempre vai ter alguém que vai achar que ele tem prioridade sobre aquele amigo. Amigo que quer exclusividade na amizade e sente ciúmes das outras amizades. Ele quer a preferência e às vezes até disputa para afastar as outras pessoas desse amigo. Pode ser familiar, amizade ou amizade de trabalho, relacionamento amoroso. Então a gente vai colocar aqui o que causa essa dependência emocional. A literatura médica, vamos falar do quadro clínico primeiro, tá? Geralmente explora a dependência emocional como um fenômeno complexo. Não há um fato único e específico como causa. Outro ponto importante para o profissional da medicina é ter em mente que, no geral, o dependente não percebe o seu próprio comportamento. Gente, é incrível, a pessoa faz tudo, trama tudo e ela não se dá conta do que ela está fazendo, dos seus atos, né? Para ele, todas essas ações são vistas como normais e são apenas uma forma de demonstrar amor. Ele acha que é porque ele ama mais, por isso que ele é assim. Pasmem vocês, né? A condição é influenciada por fatores psicológicos, sociais e biológicos. Os diversos fatores, inclusive, podem ter sido acumulados pelo indivíduo desde a infância. Entre eles, vamos lá. O abandono na infância gera perda de confiança, medo de ser abandonado, fica sujeito à vontade dos outros. E o excesso de zelo, gente, tem tanto ao mar nem tanta terra, né? Ou você abandona, ou você prende de todo, né? A pessoa. Então, o que acontece? A personalidade dessa pessoa, né? Olha o que a gente faz com as pessoas. Excesso de zelo na infância ou superproteção gera um ser totalmente inseguro. Excesso de zelo na infância, vamos colocar aqui essa dependência emocional. Nesses casos, crianças que são submetidas a cuidados de afetos exacerbados tornam-se adultos dependentes de tratamentos especiais. Ele acha que ele é melhor que todo mundo, ele merece atenção, ele tem que ser atendido daquela forma, porque ele foi super protegido. Por conta disso, o indivíduo não se sente confiante.
acreditando que não tem condições de tomar suas próprias decisões, de viver sem a companhia de outra pessoa. Olha, o abacaxi aí para dizer, para descascar. O abandono na infância gera dois tipos. O dependente pode ter sido abandonado da forma física, que é um tipo, ou emocional na infância. Porque não existe só abandono físico. O abandono emocional também causa uma dependência. Para compensar essa lacuna, o indivíduo busca uma pessoa para suprir todas as suas necessidades físicas e emocionais. Com isso, todas as expectativas são depositadas em uma única relação. Aquele é a tábua de salvação dele, aquele é dele, a propriedade dele, tem que ser assim, porque ele precisa dessa pessoa. Os aspectos comuns da dependência emocional. Quais são? Medo de solidão e de rejeição. Tendência a relacionamentos codependentes. Baixa autoestima. Dificuldade em estabelecer limites. Dificuldade em tomar decisões independentes. Repetição dos padrões relacionados. Ansiedade e depressão relacionados à relação. E aí? O quadro clínico dessa dependência emocional. Confira alguns aspectos comuns desse quadro clínico. Os pacientes com medo, solidão e rejeição, e apego excessivo. Propriedade. A pessoa sofre, gente. Você vê as pessoas num relacionamento tão tóxico que ela sofre, ela apanha, ela é castigada. A gente fala assim, mas por que essa mulher não larga esse marido? Ele bate nela, ele é ruim para ela, ela não consegue viver sem ele, ela é tão dependente dele, se ela ficar sem ele, ela morre. Ele é o ar que ela respira. Vamos entender assim? Necessidade excessiva de aprovação, há uma busca incessante por aprovação e validação do parceiro. Ela vive em função do outro, para o que ela gosta, interessa, ela não tem vontade própria. A vontade dela é a vontade do outro, ela satisfazer o outro para ela se sentir bem. Olha que triste, gente. Baixa autoestima. É comum terem autoestima frágil e basear-se sua avalia pessoal nas opiniões dos outros e nas ações do outro. Aquele só faz porque o outro fez. Então, se o outro fez, ele faz também. Falta de personalidade, né, gente? A gente sabe. Dificuldade em tomar decisões independente. Ele depende do outro dizer para ele se aquilo tá certo, se não tá certo, se é bom, se não é bom. Ele não tem essa capacidade de conseguir discernir, né, e tomar essas decisões independentes. Ele precisa de alguém para tomar por ele. Tendência a depender excessivamente da orientação e opinião dos outros. Tendência a relacionamentos codependentes, porque às vezes você encontra o par, viu, gente? A outra parte da laranja que o povo fala, né? Com os mesmos problemas, totalmente dependendo do outro, os dois. Aí você imagina como é difícil, né? O indivíduo se submete excessivamente às necessidades e os desejos do parceiro, muitas vezes em detrimento de suas próprias necessidades. Ele esquece dele para viver para o outro. Olha que triste, gente. Eu quando fui pesquisar e buscar, né? Porque eu sou da área da saúde, não sei se vocês sabem, eu já falei, a minha profissão, agora aposentada, enfermeira, né? E como enfermeira a gente entende alguns quadros clínicos e tudo mais. Mas eu achei pouco essa informação, porque não é possível, né? Tantas pessoas com dependência emocional, muito mais do que a gente possa imaginar. A gente acha, é um caso ou outro. Não é, gente. Tem tanta gente vivendo num relacionamento tóxico por conta dessa dependência emocional. Aí eu vi a necessidade
de buscar através da doutrina espírita e da espiritualidade maior que nos assiste, mais informações que possam trazer para a gente alguma coisa mais esclarecedora. E eu encontrei. Então vamos seguir aqui para vocês terem uma surpresa. Dificuldade em estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos. O outro faz o que quer e você aceita tudo. Você não sabe pôr limite. O que resulta em uma propensão de aceitar comportamentos inadequados e prejudiciais. Repetição dos padrões em relacionamento. Quer dizer, a pessoa tem um marido ou casou, teve um marido que judiava dela, que era... Parem para pensar quem vocês conhecem mais ou menos nessa situação. Aí ela vai e ela se identifica com o outro que é igualzinho ou pior a esse relacionamento que ela teve. A pessoa fala assim, ela tem o dedo podre. Não, ela é uma pessoa dependente emocional. E parece que ela procura no outro as mesmas condições porque ela acha que aquilo é normal, aquela vida que ela está levando, até que um dia ela desperta. Ou precisa de ajuda, né, gente? Vamos entender aqui que nós vamos chegar lá na visão espírita. A gente vai ver o que tem lá que nos ensina. Repetição dos padrões, né? Aquilo que eu falei para vocês. O indivíduo oscila entre a idealização da pessoa, de quem é dependente, e o sentimento e o desespero ou a raiva quando se sente abandonado ou rejeitado. Gente, ele sofre tanto na mão do outro que quando ele se vê que o outro vai embora, qualquer coisa, nossa, para ele é a morte, ele sofre. Ele já sofria no relacionamento, ele não tem noção disso. Aí estão os casos de feminicídio, gente. Chega a esse ponto porque as pessoas demoram a aceitar que isso não é normal, não buscam ajuda de profissionais, a família que tudo vê também às vezes não consegue interferir porque a pessoa não dá ouvido. Gente, é uma situação difícil, né? Bem complicada. Ansiedade e depressão relacionadas à própria relação. Porque com o tempo, como esse é um relacionamento totalmente tóxica e doentia, não pode fazer bem para você. Então, o preço a pessoa vai pagar. E um dele é a ansiedade ou a depressão. A condição pode estar associada a altos níveis de ansiedade e depressão, e isso ocorre especialmente quando a relação desejada não está cumprindo as suas expectativas. A gente coloca a nossa felicidade nas mãos do outro. Nossa, que poder que a gente dá pro outro, né, gente? Para que a gente seja feliz. Não tem cabimento um negócio desse, né? É um absurdo, mas existe. Muito mais do que nós imaginamos. Observe os padrões de comportamento de relacionamentos, como a busca constante por aprovação. Aquela pessoa que depende do outro, aí ele põe uma roupa, ele é tão inseguro que ele põe uma roupa, ele quer que o outro diga se ficou bom. Se a pessoa falar, não tá, ela vai lá, ela tira, ela não tem opinião própria. Ela depende totalmente da opinião do outro. Lembra quando eu falei que nós somos obsessores de nós mesmos? E nós temos obsessores em vida, um na frente do outro? Ó, tá aí. Mais ou menos isso aí. Começa por aí. Medo de rejeição. Dificuldade em tomar decisões. A influência dos outros entre os outros. Até no meio de várias pessoas, ela depende da aprovação de todos. Ela se sente feliz só se todo mundo estiver bem com ela, senão ela não está feliz. Ela precisa da aprovação de todos. Sobre a sua aparência, sobre a sua vestimenta, sobre a sua postura, mediante a sociedade, a família, o companheiro. Além disso,
Fique atento para captar informações sobre a duração e consistência dos padrões de comportamento. Se isso é uma coisa que está demorando demais, você não muda, gente, passou da hora de buscar ajuda, né? Chegamos lá. A visão espírita da dependência emocional. A visão espírita da dependência emocional considera que ela tem raízes espirituais. Olha lá. E que é uma prisão de almas, são almas aprisionadas. A dependência emocional pode ser causada por experiências dolorosas que vivenciamos ou que causamos aos outros. Olha lá a explicação de cara. Princípios espíritas sobre a dependência emocional. A dependência emocional é uma doença que requer tratamento. A própria doutrina espírita coloca que há necessidade de buscar ajuda e requer um tratamento, porque a pessoa não tem força para sair dessa situação, porque é coisa que já vem vindo até de vidas passadas. Ela vem naquele padrão há tanto tempo que para ela mudar é muito difícil. E ela vem nas mesmas experiências porque a prova é aqui. Não adianta lá se aceitar tudo, chega aqui você repete os mesmos erros. Você cai nas mesmas armadilhas da vida. Dependência emocional. É uma doença, como eu falei, a doutrina espírita recomenda que requer tratamento. Não devemos escravizar ninguém às nossas ideias, ao nosso modo de ser. É isso que a doutrina espírita fala. Todo excesso afetivo, a pretexto de amor, é uma paixão disfarçada que gera desequilíbrio. E aí? Não devemos entregar-nos totalmente a alguém. Se a gente tem que se entregar totalmente a alguém, que seja Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, que é o nosso Criador, nosso Pai. Quem se doa aos outros sem pensar em si, recebe de volta o que necessita. É o que ele espera do outro. Jesus nos alerta ao apego em relação aos papéis que assumimos enquanto encarnados. Lembra na palestra passada? Deixar que os mortos enterrem seus mortos. Olha aí. Jesus, vou ler de novo, hein? Jesus nos alerta ao apego em relação aos papéis que assumimos enquanto encarnados. Dependência afetiva. Não dependemos emocionalmente de ninguém, diz a doutrina espírita. Todos somos interdependentes, no entanto, cada qual tem o direito de afetuar as suas próprias escolhas. Quem depende psiquicamente de uma outra pessoa para viver está doente, reclamando por isso mesmo inadiável tratamento. Quem nos diz isso? A visão espírita. Não escravizemos ninguém às nossas ideias e ao nosso modo de ser, tanto quanto não permitimos nos escravizar, a ponto de nos anularmos em nossa própria vontade. Todo excesso no campo afetivo, a pretexto de amor, é simples posse, paixão disfarçada, gerando desequilíbrio. O pensamento fixo que nos ocupa a cabeça é sinal evidente de que algo não está bem conosco e que carecemos de reconhecer isso, que não quisermos nos precipitar em abismo de maiores sofrimentos. Gente, esse comportamento, ele traz mais sofrimento para a pessoa. E ele acha que é a única saída.
dependência. Ninguém deve entregar-se totalmente a alguém, a não ser Deus, como eu disse para vocês. Todos somos afetivamente carentes. Não, carente todo mundo é. Mas não nos prevaleçamos disso para inspirar piedade ao nosso respeito ou realizar chantagens emocionais. Porque, gente, rola tudo isso, para dizer bem a verdade, né? Porque carente nós somos. Mas não é porque eu sou carente que eu sou obrigada a agarrar qualquer coisa que passa pelo caminho, porque eu não quero ficar sozinha, porque eu estou desesperada, eu tenho medo de ficar sozinha. Olha aí. Que a gente não se apegue a isso, para que as pessoas tenham dó. Tem pessoa que fica com o outro porque tem dó, o outro faz chantagem com ele. Se você me largar, eu me mato. Se você me deixar, minha vida acaba. Eu não vivo sem você. Gente, você nasceu sozinho. Você é filho de Deus. Mas você não consegue enxergar isso. Principalmente essas pessoas. Elas são doentes a esse ponto. E não adianta você chegar lá e falar um monte na cabeça dela. Ela vai ter que ser que nem aquela frutinha que brota, sai a florzinha, sai o frutinho, começa a crescer, fica verde, depois ela fica de vez, depois ela amadurece, depois ela cai. É o processo natural da evolução. Espero que vocês estejam gostando. Quem se doa aos outros sem pensar em si, receberá de volta o que necessita na medida exata do que houver cedido. Quanto mais você cede, mais você recebe, né? Embora as nossas ligações kármicas, sabemos que não somos de todo insubstituível no carinho de quem quer que seja. Gente, nós não somos propriedade, o ser humano é livre. Tem pessoa que acha que casou, que tem que viver a vida inteira casada, que isso é o certo, que isso foi o que a igreja colocou na cabeça dele. Gente, é muito bonito enquanto o amor dura, que seja eterno enquanto dura, né? Como disse Vinícius de Moraes, se não me engano, que seja eterno enquanto dura. Quando não existir amor, você vai ser escravizado à mercê do outro, porque o outro não quer estar com você, você está escravizando o outro. Então o que ele vai dar para você? Aquilo que você está pedindo, desamor, porque ele não tem mais amor por você. Então, é bem complicado. Embora as nossas ligações kármicas, saibamos que não somos de todo insubstituível no carinho de quem quer que seja. Olha eu frisando para vocês novamente. Sempre ser-nos-á possível encontrar alguém na estrada do destino que, não sendo necessariamente quem imaginamos, poderá nos surpreender como o agente da felicidade que esperamos. Então as pessoas, elas nem sempre elas não esperam por alguém. Ela sai de um relacionamento, ela sai desesperada, querendo substituir logo essa pessoa, porque já que não tem jeito, ela precisa de alguém e ela não vai fazer uma boa escolha, porque ela não sarou de uma situação, de uma relação tóxica, e ela automaticamente vai entrar em outra. Se ela tivesse paciência, pedir a Deus, orar, pode cruzar uma pessoa o caminho dela, uma pessoa que às vezes ela nem acredite que vá dar certo, e de repente é a porta sendo aberta para a felicidade que nós precisamos, que nós queremos e necessitamos. E todo o processo no campo afetivo, a pretexto de amor, é posse, paixão disfarçada de equilíbrio. Quem disse isso? Irmão José, no momento, onde eu encontrei a pesquisa, Momento Espírita. Mudar de atitude ainda é a melhor forma de pedir perdão. Então muda de atitude. Se perdoe o outro, porque se você parar para pensar, você acha que o outro é tão bom, mas ele não foi bom para você. É difícil sair de uma ligação tóxica, gente. Nem todos têm força para isso. É uma pena e é um sofrimento muito grande. A dependência espiritual
espiritual. É assim. São estabelecidos fortes vínculos que nos entrelaçam com as outras pessoas e ficamos dependentes, como que amarrado espiritualmente a elas daquela situação. Este ciclo pode se perpetuar indefinidamente, seja por mágoa, desejo de vingança ou algo que parece amor. Gente, é o sentimento ruim disfarçado de amor, né? Porque tem amor por amor, né? Esse não é o sentimento ruim. Pode ser uma mágoa, uma vingança que esse espírito traz de vidas passadas, vamos entender? Desejo de vingança. E ele vem na sua vida mascarado de amor, mas é um apego, pois é tudo isso de maneira que acontece inconsciente. A raiz espiritual, gente, que a doutrina espírita nos coloca. A dependência espiritual, esses pontos mais profundos, ocorrem no âmbito espiritual. E é justamente aí que está o embasamento dessa dependência. É a dependência espiritual afinal. Então é lá, ó, no campo espiritual que tudo isso começa. Às vezes você tem um inimigo de vidas passadas, vocês reencarnam, se encontram aqui, disfarçado, como eu disse para vocês, na forma de amor, que vem para a sua vida, e ele vem para te escravizar, disfarçado de amor, rancor, vingança, ódio. E aí, os feminicídios, que vocês não entendem por que está aumentando cada dia mais. Então, quando a gente tem entendimento, quando a gente busca ensinamento, a gente consegue entender por que tudo isso acontece. Eu disse que vocês iam gostar da mesma forma que eu me surpreendi, né? Porque eu achei que, assim, é duro, é doído você ver uma pessoa com dependência emocional. E tem muito mais do que a gente imagina, não é tão poucos casos, não. Mas, aqui, quando eu busquei na visão espírita, eu achei a resposta, assim, esclarecedora. A dependência espiritual, esses pontos mais profundos, correspondem no âmbito espiritual. E é justamente aí que está o embasamento dessa dependência. E a dependência espiritual, afinal. Isso porque, ao longo de nossas existências vivenciadas, situações que causam dores em nós também, acabamos, mesmo que sem querer, provocando a dor no outro. É hora de se libertar. Vamos fazer aqui uma reflexão. Você consegue identificar algum aspecto de sua vida que se sente preso ou amarrado? Talvez seja a hora de procurar auxílio. Para isso, você pode contar com o trabalho de um terapeuta energético espiritual. Dentro da doutrina espírita tem tratamento, gente, que por meio de técnicas de ganho de consciência, é preciso esclarecer, ter consciência, irá apoiar seu processo de romper com esse vínculo de dor e passar a viver em base no amor. Jesus e o apego às pessoas. Vamos ver o que Jesus disse sobre o apego às pessoas. Lembra que eu falei? Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Agora vocês já sabem. Agora vocês estão aprendendo sobre a dependência emocional na visão espírita. Novamente, podemos recorrer às falas de Jesus para maior esclarecimento em relação ao desapego. E o que ele nos traz? Aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou os seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso que terá como herança na vida eterna. Então vamos começar a abrir mão, gente.
Nós não somos donos de ninguém. Quanto tempo mais a gente vai precisar para aprender que é chegada a hora de se libertar? Aonde que está escrito isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. A estranha moral, item 4. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu falo para vocês, recomendem os nossos vídeos, deixe o seu like, tire as suas dúvidas, faça pergunta que eu ou Otávio vamos responder. A gente tem respondido, viu, gente? Quando a pessoa deixa um questionamento lá, a gente vai dar uma palavra de apoio. A gente já teve várias pessoas que praticamente se colocaram como aprendizado e se viram erros de passado e questionaram, e agora o que eu faço? E a gente orientou, tá? Nós não somos perfeitos, gente. Nós erramos o tempo todo. Então é bom a gente entender que a gente não é melhor que ninguém. E se a gente tá aqui na Terra, é porque a gente não é bom. Tem muito que evoluir. Então, eu espero ter esclarecido e que vocês tenham gostado. Deixa o like para nos apoiar. Fiquem todos com Deus até a próxima semana, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Paz do Senhor.